O som da música clássica e as risadas da alta sociedade paulista ficaram abafados quando a pesada porta de serviço se fechou com força às minhas costas. O silêncio do campo só era interrompido pelo barulho das minhas botas contra a terra seca e o esforço dos meus próprios pulmões. Arrastava 2 sacolas pretas enormes, repletas das sobras do banquete que acontecia lá dentro. Lagosta, caviar, garrafas de champanhe pela metade. O lixo dos ricos pesava mais que as esperanças dos pobres. Meus braços ardiam. Odiava esse turno. Odiava ter que servir aquela mulher, Dona Cora, enquanto ela brindava com um sorriso de tubarão pela memória do enteado morto. Um acidente trágico, havia dito ela diante das câmeras, secando uma lágrima inexistente. 3 dias haviam passado desde o funeral simbólico. 3 dias de luto falso e festas secretas. Cheguei ao container de lixo, localizado estrategicamente longe da mansão, para que o mau cheiro não ofendesse o nariz delicado dos convidados. Ergui com um gemido de esforço e joguei dentro. O golpe seco ecoou na noite. Me abaixei para pegar a 2ª sacola, mas parei. Um som. Não era o vento movendo os galhos das jabuticabeiras. Também não era um bicho da noite. Conheço bem o campo e sei distinguir o passo de um gambá ou o bater de asas de uma coruja. Isso era diferente. Era um som molhado, quebrado. Um gemido humano abafado pela dor extrema. Fiquei imóvel com as mãos enluvadas em borracha amarela, ainda agarradas ao plástico da sacola de lixo. O coração bateu forte contra as costelas. Um intruso. A segurança da fazenda era impenetrável, ou assim diziam. Se me encontrassem aqui fora conversando com um estranho, Cora me mandaria embora sem hesitar. Quem está aí? Eu perguntei, minha voz tremendo mais do que gostaria. Peguei uma garrafa de vidro vazia que saía da sacola. Uma arma patética, mas era tudo que tinha. Ninguém respondeu. Só se ouvia um arrastar penoso sobre a terra, seguido de uma tosse seca, reprimida violentamente, como se alguém estivesse tampando a boca para não fazer barulho. O som vinha do outro lado do velho muro de pedra que delimitava o perímetro antigo da fazenda. Dei um passo, depois outro. A curiosidade e o medo travavam uma batalha no meu estômago. Contornei o muro encostando as costas na pedra fria e áspera. Respirei fundo, contei até 3 e virei à esquina com a garrafa erguida, pronta para bater. O que vi gelou meu sangue. A garrafa escorregou dos meus dedos, caindo no chão sem quebrar, rolando inutilmente até bater numa bota gasta. Havia um homem sentado no chão, recostado contra a parede, ou o que restava de um homem. Sua roupa estava em farrapos, coberta de uma camada de poeira cinza e manchas escuras que, mesmo na penumbra do entardecer, reconheci como sangue seco. Tinha a cabeça baixa, o cabelo revolto e cheio de terra, escondendo o rosto. Mas o que me fez levar as mãos à boca para abafar um grito não foi seu estado lamentável, mas o que segurava. Seus braços tensos e cheios de arranhões formavam um berço inquebrantável ao redor de 3 volumes pequenos. 3 mantas brancas, agora sujas e manchadas de lama. Eram bebês, 3 recém-nascidos. O homem levantou a cabeça lentamente ao ouvir o barulho da garrafa. O movimento custou um mundo para ele. Vi como os músculos do seu pescoço se tensionaram e sua mandíbula se apertou para não gritar. Quando seus olhos encontraram os meus, senti que o chão desaparecia debaixo dos meus pés. Aquele olhar, aqueles olhos verdes intensos, agora injetados de sangue e rodeados de olheiras roxas pelo esgotamento. Eu conhecia. Os havia visto nas revistas de negócios que Cora deixava jogadas. Os havia visto nos retratos que penduravam no corredor principal antes dela mandar tirá-los. Era ele, o morto. O herdeiro. Senhor Saulo. Sussurrei sentindo que as pernas me faltavam. Recuei um passo, apavorada como se estivesse vendo um fantasma. Ele não falou imediatamente. Sua garganta se moveu ao engolir, seca como o deserto. Apertou mais os bebês contra o peito. Um gesto instintivo, animal. Não me olhava com a arrogância de um patrão, mas com o terror de uma presa encurralada. Água. Sua voz era um raspar metálico, quase inaudível.
Por favor, meus filhos. Um dos volumes se mexeu. Um pequeno gemido agudo escapou das mantas. Saulo estremeceu e baixou a vista rapidamente, ninando o bebê, balançando com movimentos desajeitados e desesperados. Sim, sim, papai está aqui, por favor, não chorem, sussurrava ele, e viu uma lágrima limpar um sulco de sujeira na sua bochecha. Não façam barulho, anjinhos, por favor. A cena era tão violenta no seu contraste que me mareou. O homem mais rico da região, o dono legítimo de tudo que pisávamos, estava jogado na terra como um mendigo, apavorado de que seus próprios trigêmeos fizessem barulho. Me aproximei lentamente, esquecendo o protocolo, esquecendo que eu era a faxineira e ele o dono. Me ajoelhei diante dele sem me importar que a poeira manchasse meu uniforme impecável. Senhor Saulo, todos dizem que o senhor morreu. Falei, minha voz ganhando urgência. O carro caiu no barranco. Encontraram os destroços. Cora disse que não houve sobreviventes. Fizeram um funeral. Ele soltou uma risada que soou mais como um estertor de morte. Levantou a vista para a mansão, onde as luzes douradas brilhavam ao longe. É isso que ela queria, disse, e a raiva na sua voz foi tão potente que me fez estremecer. Não foi acidente, Letícia. Ela cortou os freios. Olhei para os bebês. Eram minúsculos, pequenos demais para estar ao relento. Seus rostinhos estavam vermelhos, enrugados pelo desconforto e a fome. Está há 3 dias aqui com as crianças? Perguntei horrorizada. Caminhando, me arrastando, corrigiu ele, tentando acomodar a perna direita e soltando um chiado de dor aguda. A perna estava num ângulo não natural dentro da bota. Tive que tirá-los do carro antes que explodisse. Tive que me esconder no mato. Se ela souber que estamos vivos, vai terminar o serviço. O bebê, que havia reclamado antes, soltou um choro mais forte, um grito de fome pura e dura. Saulo empalideceu, olhou para a casa com os olhos desorbitados pelo pânico. Cale ele, suplicou, não com maldade, mas com desespero puro. Os guardas estão patrulhando. Se escutarem... Não terminou a frase, mas não foi preciso. Entendi o terror nos seus olhos. Não temia por ele. Temia por essas 3 vidas inocentes que carregava nos braços. Naquele momento não vi o milionário. Vi um pai disposto a se deixar matar desde que não tocassem nos seus filhos. O choro do bebê cortou o ar tranquilo da tarde como uma sirene de alarme. Saulo tentou desajeitadamente enfiar seu dedo mindinho sujo e trêmulo na boca do pequeno para acalmá-lo, para dar algo para chupar. Mas a fome da criança era mais forte que o consolo. Eles estão com fome. Não comeram nada além de água de chuva que consegui juntar com as mãos. Vão morrer, Letícia, me disse olhando fixamente. Você tem que nos ajudar. Ou melhor, leve eles. O pedido me atingiu como um tapa. O que o senhor está dizendo? Perguntei, me aproximando mais para examinar as crianças. Estavam frias, frias demais. Não consigo caminhar mais. Minha perna, acho que está infeccionada. Não sinto ela desde ontem, confessou. E pela primeira vez, notei o cheiro metálico e doce que emanava da sua calça destroçada, misturado com o suor e a terra. Sou um peso morto. Eles pesam. Não consigo correr se nos descobrirem. Leve eles você. Esconda no povoado. Diga que são seus. Diga que encontrou numa igreja. Não me importa, mas tire eles daqui antes que Cora os encontre. Não diga besteiras, rebati, meu instinto maternal tomando o controle sobre o respeito devido. Não vou roubar seus filhos e deixar o senhor aqui jogado para os urubus comerem ou os guardas daquela bruxa acabarem. Saulo me agarrou do braço. Seu aperto foi fraco, mas suas unhas se cravaram no tecido do meu uniforme. Você não entende, chiou, aproximando o rosto do meu. Pude ver a febre brilhando nas suas pupilas. Cora não está sozinha. Comprou o médico legista. Ninguém vai vir nos salvar. Se entramos lá e nos veem, não vão chamar a polícia. Vão dar um tiro e nos enterrar nos alicerces da piscina nova. Essas crianças são os herdeiros. Enquanto eles respirarem, ela não tem nada. Entende o que isso significa? Significa que valem mais mortos que vivos para ela. Me soltei do seu aperto, não por nojo, mas para agir. Tirei as luvas de borracha freneticamente
e toquei a testa de um dos bebês. Ardia em febre, desidratação. Eles precisam de leite, precisam de calor, e o senhor precisa de um hospital. Determinei, minha mente trabalhando a 1000 por hora. Olhei para a mansão. As janelas do salão principal brilhavam. Podia ver as silhuetas dos convidados dançando. Não há tempo, insistiu ele, a voz se quebrando. Escuto passos. Há um tempo escutei as motos dos guardas varrendo a zona norte. Vem para cá. Estão fechando o cerco. Sabem que não podíamos ir longe. Sabem que um homem ferido com 3 bebês é lento. Por favor, Letícia, tenha piedade. Salve as crianças. Naquele momento, o som de um motor se ouviu perto, muito perto. Um veículo todo-terreno se aproximava pela estrada de terra que contornava o muro. As luzes dos faróis varreram as copas das árvores sobre nós. Saulo se encostou contra o muro, fechando os olhos, cobrindo os bebês com seu próprio corpo, se fazendo uma bola humana. Parou de respirar. Eu fiquei paralisada, agachada junto dele. O veículo parou a uns 50 metros. Escutei a voz rouca de Rodrigues, o chefe de segurança, um tipo enorme com cicatrizes nos punhos e uma lealdade absoluta ao dinheiro de Cora. Nada por aqui, só lixo. O perímetro está limpo, disse Rodrigues pelo rádio. O som da estática chegou até nós. Mas a senhora insiste. Diz que quer que revisemos cada buraco. Não quero surpresas. Vamos descer e revisar a pé atrás dos muros velhos. Saulo abriu os olhos e me olhou. Era uma despedida. Estava pronto para morrer. Ia tentar se levantar para distraí-los, para que eu pudesse correr com as crianças na direção oposta. Vi como apoiava as mãos no chão, se preparando para a dor, se preparando para se sacrificar. Não se mexa, ordenei num sussurro feroz. Minha mente conectou os pontos. Rodrigues vinha a pé. Em 2 minutos estaria aqui. Veria Saulo, veria as crianças. Seria uma execução sumária. Não havia tempo de correr para o bosque. Com sua perna quebrada, e os 3 bebês nos alcançariam em segundos. A única saída não era fugir, era entrar. Olhei as sacolas de lixo que eu mesma havia trazido. Depois, olhei o enorme carrinho de roupas sujas que havia deixado estacionado junto à porta traseira, a uns 10 metros de onde estávamos, oculto parcialmente por um arbusto. Era um container de lona cinza profundo com rodas reforçadas, usado para transportar lençóis sujos e toalhas manchadas de vinho. O carrinho da lavanderia. Murmurei mais para mim que para ele. Saulo me olhou confuso e tonto pela dor. Por quê? O serviço de lavanderia externa recolhe a roupa suja da festa em 15 minutos. Tem passe direto pela porta de serviço. Os guardas não revisam a roupa suja. Dá nojo neles. Me virei para Saulo, agarrando pelos ombros com uma força que o surpreendeu. O senhor não vai ficar aqui para morrer, senhor Saulo, e eu não vou correr pelo mato com 3 bebês famintos como uma fugitiva. Vamos entrar na sua casa. Vamos entrar pela porta da frente, mas primeiro temos que nos transformar em lixo. Você está louca, sussurrou ele, mas vi uma fagulha de esperança se acender naquele olhar morto. Sim, estou louca e o senhor está desesperado. É uma boa combinação, respondi. O som das botas de Rodrigues pisando as folhas secas ficou mais forte. Crack, crack, crack. Consegue se arrastar 3 metros? Perguntei apontando para o carrinho da lavanderia. Saulo apertou a mandíbula, olhou para seus filhos dormindo de exaustão nos seus braços e assentiu. Por eles arrastaria o inferno inteiro. Bem, porque é exatamente isso que vamos fazer. Vamos meter o inferno na festa de Dona Cora. Me levantei, sacudi meu avental para tirar a poeira e adotei minha postura de empregada submissa. Mas minhas mãos já não tremiam. Estava furiosa. E uma mãe furiosa, mesmo que os filhos não sejam seus, é mais perigosa que qualquer exército. Corri até o carrinho de lavanderia e o empurrei até ele, fazendo ranger as rodas, justo quando a luz da lanterna de Rodrigues começava a cortar a escuridão em nossa direção. Era agora ou nunca. Enquanto lá fora a morte respirava na nossa nuca, dentro da mansão a vida se celebrava com uma crueldade que gelava o sangue. As paredes de pedra da casa grande não só isolavam do frio, mas também da compaixão.
No grande salão, o tilintar das taças de cristal cortava o ar. Dona Cora estava de pé junto à lareira, com uma taça de champanhe na mão, observando seus convidados com um sorriso que não chegava aos olhos. Não havia rastro de luto na sua postura. Suas costas estavam retas, tensas, como a corda de um violino prestes a se romper. "Este champanhe tem gosto de vinagre", gritou de repente, jogando a taça contra a parede mais próxima. O cristal explodiu em 1000 pedaços e o líquido espumante manchou a tapeçaria antiga. O silêncio na sala foi imediato. A orquestra de cordas parou de supetão. Um garçom jovem, tremendo, se aproximou com uma bandeja para recolher os fragmentos. Cora o olhou com desprezo, como se fosse um inseto que acabara de pisar. "Tirem isso da minha vista e tragam outra garrafa da reserva privada do Saulo", ordenou, pronunciando o nome do enteado com uma mistura de zombaria e triunfo. Afinal, ele já não vai precisar. O advogado da família, Dr. Monteiro, um homem baixo e suarento com olhos de roedor, se aproximou dela deslizando entre as pessoas. Sussurrou no ouvido dela, ignorando o drama do garçom humilhado. "Dona Cora, por favor, disfarce um pouco. Os sócios da empresa estão aqui." "Mal faz 3 dias do incidente." Cora soltou uma gargalhada seca, sem alegria. Se virou para ele sussurrando com um veneno que fez o advogado dar um passo atrás. "O incidente? Chame pelo nome, Monteiro. O acidente na curva do Anhanguera. Aquele carro pegou fogo tão bem que não sobraram nem os dentes para identificar." Baixou a voz ainda mais, cravando as unhas na manga do terno do homem. "Trouxe os papéis. Estão no escritório. A transferência da tutela dos bens. Como os trigêmeos também desapareceram, a senhora é a única beneficiária. Mas precisamos da assinatura do juiz e ele chega em 1 hora. Bem, porque quero apagar o rastro desses pirralhos desta casa esta mesma noite." Cora olhou para o enorme retrato da família que presidia o salão, onde Saulo sorria segurando seus filhos recém-nascidos. Com um gesto rápido da mão, chamou o chefe de manutenção. "Quero esse quadro fora. Queime, jogue fora, não me importa. Mas se voltar a ver a cara desse inútil ou dos seus descendentes nas minhas paredes, você vai para a rua com eles." Enquanto ela bebia o champanhe gelado, lá fora seu enteado bebia o pó do chão, lutando por cada segundo de vida. O feixe de luz da lanterna de Rodrigues cortou a escuridão como uma faca, varrendo os troncos das jabuticabeiras a apenas 20 metros de nós. O som das suas botas pesadas, pisando a grama seca, se aproximava ritmicamente. Cric, crac, cric, crac. Cada passo era uma contagem regressiva. "Se mexe", sibilei empurrando o carrinho da lavanderia, até deixá-lo grudado no muro na sombra mais densa. Saulo me olhou do chão. A dor no seu rosto era tão intensa que parecia uma máscara de cera derretendo. Tentou se impulsionar com os braços, mas sua perna quebrada pendurava inerte, um peso morto que o ancorava à terra. Não consigo", gemeu apertando os dentes até ouvir o ranger do esmalte. As gotas de suor frio caíam pela testa, se misturando com o sangue seco. Não havia tempo para delicadeza. Não havia tempo para protocolo de senhor e empregada. Me abaixei agarrando pelas golas da jaqueta destroçada. "O senhor é pai", rosnei na cara dele, sacudindo. "Não tem permissão para se render, para cima." A menção do seu dever paternal acendeu algo nele, um fogo primitivo. Saulo soltou um rugido abafado, uma mistura de ira e agonia, e usando uma força que não deveria ter, se impulsionou para cima. Eu puxei dele, metendo minhas mãos debaixo das axilas, ignorando o cheiro de infecção e medo. O arrastei até a borda do carrinho de lona. Ele ofegava como um animal moribundo. "As crianças primeiro", balbuciou, se negando a entrar até que seus filhos estivessem a salvo. Com mãos trêmulas, mas rápidas, peguei o primeiro bebê. Pesava tão pouco. Era como segurar um passarinho ferido. O depositei no fundo do carrinho sobre uma pilha de toalhas sujas que cheiravam a vinho rançoso e molho. Peguei o segundo, o terceiro. Os acomodei num canto fazendo um ninho com os tecidos mais macios que consegui encontrar entre a sujeira. "Agora o senhor", ordenei.
Saulo se agarrou na borda metálica do carrinho. Seus punhos estavam brancos. Com um esforço titânico, levantou o torso e se deixou cair dentro do container. O impacto arrancou um grito que consegui abafar tapando sua boca com minha própria mão. Shh, pelo amor de Deus, se cale, supliquei no ouvido. Senti suas lágrimas quentes molhando minha palma. Sua perna quebrada havia batido no fundo do carrinho. A dor deve ter sido cegante. Perdão, perdão, sussurrava ele delirando, se encolhendo em posição fetal ao redor dos 3 bebês para protegê-los com seu corpo. Não deixe que nos encontrem, Letícia. Não deixe que os toquem. A luz da lanterna iluminou a esquina do muro a apenas 3 metros. Rápido, comecei a jogar toalhas sujas, uniformes de garçons manchados de gordura e lençóis velhos sobre eles. Cobri sua cabeça, cobri seus corpos, cobri os bebês. Os enterrei debaixo da imundície e da festa. Não se mexam, não respirem. Se tossirem, estamos mortos. Sussurrei para a montanha de roupa suja. Me virei justo quando Rodrigues aparecia pela esquina com a mão na pistola. A luz da sua lanterna me bateu diretamente no rosto, me cegando. Alto aí, latiu Rodrigues. Quem é que está aí? Levantei as mãos instintivamente, protegendo os olhos. O coração batia tão forte contra o peito que temi que ele pudesse escutar. Sou eu, senhor Rodrigues, Letícia. Gritei, fingindo uma indignação que não sentia para esconder o pânico. Quase me deixou cega com essa coisa. Rodrigues baixou a lanterna ligeiramente, apontando agora para meu peito, e depois para o enorme carrinho da lavanderia ao meu lado. Se aproximou devagar com essa arrogância de valentão que o uniforme lhe dava. O que está fazendo aqui atrás, Letícia? A festa é lá dentro. Ninguém deve estar no perímetro, ordens da senhora. E quem o senhor acha que tira o lixo da festa? O senhor, respondi, pondo as mãos na cintura. Minha voz soou firme. Graças a Deus. O caminhão da lavanderia chega em 10 minutos. Tenho que levar isso à entrada de serviço ou o gerente desconta meu dia. Olhe como está cheio isso. Esses convidados comem e bebem como porcos. Rodrigues se aproximou do carrinho, deu uma volta ao redor inspecionando. Chutou uma das rodas. O carrinho balançou violentamente. Prendi a respiração. Por favor, que não chorem. Por favor, que Saulo não grite. Do fundo do carrinho, debaixo das camadas de tecido, se ouviu um som. Um leve craque, como um galho quebrando ou um osso se movendo. Rodrigues parou seco e inclinou a cabeça. O que foi isso? Perguntou, levando a mão de novo à arma. O terror gelou minhas veias. Minha mente ficou em branco por um segundo. Tinha que inventar alguma coisa. Já. Que coisa? Disse rindo nervosamente. Ah, os ratos. Este lugar está infestado desde que cortaram o orçamento da dedetização. Há pouco vi um do tamanho de um gato se metendo entre as sacolas. Por isso estou com pressa, Sr. Rodrigues. Não quero que subam nas minhas pernas. Rodrigues me olhou com nojo, franzindo o nariz. Malditos bichos, murmurou, relaxando um pouco a postura, mas não se afastou. Se aproximou mais do carrinho e levantou uma ponta de um lençol manchado de vinho tinto que parecia sangue. Cheira podre aqui. É comida, vinho e vômito de bêbado. Quer revisar? O desafiei, pegando um guardanapo empapado em molho escuro e estendendo para ele. Aqui me ajude a classificar se tanto se interessa pelo lixo. O guarda recuou com uma careta de repulsa, sacudindo a mão diante do nariz. Tira essa coisa da minha cara. Sai daqui logo. Mas rápido. Se te vejo vagando de novo, vou falar para Cora que você está roubando talheres. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Agarrei o punho do carrinho. Pesava 1 tonelada. Saulo e os bebês acrescentavam quase 100 quilos ao peso da roupa. Empurrei com todo o meu corpo, cravando as botas na terra. As rodas chiaram protestando. Avancei passo a passo, sentindo o olhar de Rodrigues cravado nas minhas costas. Cada metro era uma agonia. Não tussam, não chorem. Justo quando estava para dobrar em direção à entrada de serviço, o walkie de Rodrigues soou com uma explosão de estática. Rodrigues, venha ao salão principal. A senhora Cora está perdendo a paciência. Um garçom derrubou uma bandeja e ela quer que alguém ensine modos a ele. Câmbio. Recebido. Vou para lá, respondeu Rodrigues. Ouvi seus passos se afastando rapidamente em direção à entrada principal.
Soltei o ar que havia estado prendendo nos pulmões até doer o peito. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me apoiar no carrinho para não cair. Já passou, já se foi, sussurrei para a roupa suja com lágrimas nos olhos. Aguente, Sr. Saulo, já quase entramos. Mas não houve resposta de dentro do carrinho. Só silêncio. Um silêncio pesado e aterrorizante. Empurrei o carrinho com urgência renovada em direção à rampa de serviço. Ao entrar na luz fluorescente do corredor da cozinha, afastei rapidamente as primeiras camadas de roupa. O rosto de Saulo estava cinza, quase azulado. Seus olhos estavam fechados. Sua cabeça caía para um lado, inerte. Os bebês dormiam sobre seu peito, mas ele não se movia. Senhor Saulo, o sacudi suavemente. Nada. Havia desmaiado pela dor. Ou pior, olhei o relógio de parede da cozinha. Faltavam 5 minutos para Cora assinar os papéis. Tinha um homem morrendo e 3 herdeiros ilegítimos escondidos num carrinho de lavanderia no meio da cozinha, cheia de chefes gritando ordens para o banquete. Um dos cozinheiros se virou e me viu parada ali, pálida e suando. Letícia, o que está fazendo aí parada atrapalhando? Gritou o chefe de cozinha, um homem gordo e estressado. Tira esse lixo daqui. Precisamos de espaço para a sobremesa. Sim, chefe. Já vou, disse baixando a cabeça. Voltei a cobrir Saulo. Meu plano de entrar havia funcionado, mas agora estava presa na boca do lobo. Se Saulo não acordasse, se não pudesse falar, eu era só uma faxineira com um cadáver num carrinho. Tinha que chegar ao salão principal. Tinha que cruzar todo o setor de serviço, passar pela segurança interna e entrar na festa antes que o advogado pusesse a caneta na mão de Cora. E tinha que fazer isso sozinha. Empurrei o carrinho em direção às portas batentes que davam para o corredor dos convidados. O verdadeiro perigo acabara de começar. O corredor de serviço era um caldeirão de caos controlado, um mundo à parte do luxo silencioso do salão principal. Aqui, o ar estava saturado com o cheiro de molho de trufas, carne assada e o estresse azedo de 50 empregados correndo por suas vidas profissionais. Empurrei o carrinho de lavanderia com os punhos brancos, sentindo como o peso morto de Saulo e as crianças puxava meus ombros como se carregasse pedras. Cuidado, estúpida! Me gritou um garçom que passou correndo com uma bandeja de taças de cristal vazias. Quase colidimos. O carrinho balançou perigosamente e uma das rodas dianteiras, já danificada pelo maltrato no jardim, soltou um chiado metálico que me soou como um tiro. Perdão, perdão. Vou para a lavanderia, balbuciei baixando a cabeça, tentando me fazer invisível. Meu coração golpeava contra as costelas com tanta força que temi que se visse através do uniforme. Ninguém me prestou atenção. Para eles, eu era parte da mobília, uma sombra com luvas amarelas. Mas eu sabia o que carregava. Carregava o destino desta família enterrado debaixo de toalhas manchadas de vinho e guardanapos sujos. Cheguei a uma pequena alcova lateral, um espaço estreito entre a câmara frigorífica e a adega, onde se guardavam as vassouras e os produtos de limpeza. Era o único lugar sem câmeras. Precisava de um segundo. Precisava saber se o homem que estava arrastando ainda estava vivo. Meti o carrinho no buraco e fechei a porta, ficando numa penumbra apenas iluminada pela luz que se filtrava por baixo da moldura. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto arrancava as camadas de roupa suja. Senhor Saulo, sussurrei apartando uma toalha úmida do seu rosto. O que vi parou meu coração. Estava cinza. Seus lábios tinham um tom azulado e seus olhos se moviam rapidamente debaixo das pálpebras fechadas. Ardia em febre. A infecção da sua perna estava correndo pelo sangue mais rápido do que havíamos calculado. Não, não morra agora. Não me faça isso. Supliquei dando palmadinhas suaves na bochecha, manchando sua pele com meu próprio suor. Acorde. Os bebês milagrosamente continuavam dormindo, aninhados contra o calor febril do seu pai, entorpecidos pelo esgotamento e a fome. Eram tão pequenos, tão frágeis. Se Saulo morresse aqui neste quartinho de vassouras, eu não teria como salvá-los. Cora nos destruiria a todos. Saulo soltou um gemido abafado e abriu os olhos de golpe. Não me reconheceu de início. Suas pupilas estavam dilatadas,
negras, engolindo o verde da íris. Me agarrou o pulso com uma força surpreendente, uma garra de desespero. "Os freios, Cora, não!" gritou num sussurro rouco, tentando se incorporar, revivendo o acidente. "Shh! Sou eu. Sou Letícia. Estamos dentro. Estamos na cozinha", disse segurando pelos ombros para que não derrubasse o carrinho. "Está a salvo por enquanto." Ele piscou, a realidade se filtrando lentamente através do seu delírio. Olhou as crianças no seu colo, as contou com o olhar. 1, 2, 3. E depois se desabou para trás contra a lona suja, exalando um ar que cheirava a doença. "A cozinha", murmurou. Sua voz era como lixa. "Que horas são, Letícia? Preciso saber as horas." Olhei meu relógio de pulso barato de plástico. "São 9h15 da noite." A reação de Saulo foi elétrica. O pânico transformou seu rosto, dando uma energia que não deveria ter. Tentou sair do carrinho, mas suas pernas não responderam. "Não. É tarde. Tarde demais." Ofegou-se agarrando no peito. "Às 9h30 o notário Monteiro vai certificar minha morte legal." "Já sabemos, senhor. Vão assinar a herança, por isso estamos aqui." "Não é só a herança", me interrompeu. Seus olhos injetados de sangue cravados nos meus com uma intensidade aterrorizante. "Me escute bem. Não se trata só do dinheiro. Há uma cláusula no fideicomisso do meu pai. Se eu morrer sem herdeiros reconhecidos, a propriedade das terras passa automaticamente para uma sociedade anônima estrangeira." Tossiu violentamente, cobrindo a boca para não fazer barulho. Quando afastou a mão, viu uma mancha de sangue fresco. "Cora não vai ficar com a casa, Letícia", continuou falando rápido, atropeladamente. "Ela já vendeu tudo. Vendeu a fazenda, as jabuticabeiras, as casas dos trabalhadores. Vendeu tudo para uma construtora industrial. Às 10 da noite, se esses papéis forem assinados, entram as escavadeiras. Vão demolir tudo. Sua casa, o povoado, o cemitério onde está minha mãe. Tudo vai desaparecer amanhã de manhã." A revelação me golpeou no estômago. Não era só uma luta pela fortuna de um rico, era minha casa também. Eram as casas dos meus pais, dos meus vizinhos. Cora não queria ser a rainha da fazenda. Queria cobrar o cheque e botar fogo no reino. "Essa mulher é o diabo", sussurrei sentindo uma náusea fria. "Pior", disse Saulo fechando os olhos pela dor da perna. "Precisa que estejamos mortos para cobrar o seguro de vida corporativo. Esses milhões são seu pagamento final. Se assinarem esse papel às 9h30, eu deixo de existir legalmente e meus filhos se convertem em danos colaterais que ela pode eliminar sem que ninguém faça perguntas." Me olhou de novo e vi lágrimas de impotência rolando pelo seu rosto sujo. "Não consigo caminhar, Letícia. Não sinto as pernas. Estou acabado. Você tem que ir. Tem que entrar no salão e gritar. Diga que estou aqui. Diga para pararem." Neguei com a cabeça freneticamente. "Eu? Quem vai acreditar em mim? Sou a faxineira, senhor. Se entrar lá gritando, Rodrigues me tira a pancadas antes que possa dizer uma palavra. Vão dizer que estou louca, que estou bêbada. Ninguém escuta os de baixo." Então estamos mortos", sussurrou ele, deixando cair a cabeça, derrotado. O silêncio no pequeno quartinho de vassouras foi pesado, asfixiante. Podia ouvir a música da orquestra se filtrando através das paredes. Uma melodia alegre que zombava da nossa desgraça. Olhei minhas mãos. Ainda levava uma luva amarela posta. Mãos de trabalho, mãos que haviam esfregado os pisos dessa mansão durante 10 anos. Conhecia cada rachadura, cada segredo desta casa. E agora tinha nas mãos o lixo mais valioso do mundo. Uma fúria fria, diferente do medo, começou a subir pela minha garganta. "Não", disse. Minha voz soou estranha, dura. Saulo abriu um olho me olhando. "Não vou sozinha", disse voltando a cobri-lo com os lençóis sujos, mas desta vez com cuidado, deixando um buraco estratégico para que pudesse respirar. "Vamos entrar os 5. O senhor, eu e as crianças." "Letícia, não consigo caminhar", protestou ele debilmente. "Não precisa caminhar, patrão, só precisa estar vivo. Eu serei suas pernas. Vou empurrar este carrinho até o próprio inferno se for preciso. Mas o senhor tem que me prometer uma coisa." Me aproximei do seu rosto a centímetros do seu
ignorando as barreiras sociais que sempre nos separaram. Quando eu abrir essas portas, quando eu virar este carrinho no meio da sua festa elegante, o senhor tem que se levantar, mesmo que seja uma vez, mesmo que seja a última coisa que faça. Tem que se levantar e olhar aquela bruxa nos olhos. Consegue fazer isso? Saulo me olhou, viu a determinação nos meus olhos, viu que eu não estava pedindo permissão, mas dando uma ordem. Engoliu seco, assentiu lentamente e sua mão procurou a minha debaixo da roupa suja. Apertou meus dedos. Farei, jurou. Mesmo que se quebrem os ossos que me restam, farei. Bem, me incorporei, alicei o avental e me pus a outra luva. Então vamos arruinar a festa deles. Saí do quartinho de vassouras empurrando o carrinho com uma violência nova. Já não me escondia, já não tentava ser invisível. Agora era uma locomotiva. Minhas botas golpeavam o chão de ladrilhos com determinação militar. O corredor que conectava a cozinha com o grande salão era longo, decorado com tapetes persas que amorteciam o som das rodas, mas aumentavam a resistência. O carrinho pesava horrores. Meus braços ardiam, meus pulmões pediam oxigênio, mas a adrenalina era um combustível poderoso. Ei, você! Uma voz estridente me parou seco justo antes das portas duplas de carvalho que davam para o vestíbulo principal. Era Dona Gertrudes, a governanta. Uma mulher amarga, leal à Cora até a medula, com um vestido preto severo e um molho de chaves que soava como correntes de presidiário. Se plantou no meio do corredor, me bloqueando a passagem com os braços cruzados. Onde pensa que vai com isso, Letícia? Perguntou-me olhando com seus olhos pequenos e suspeitos. A saída de serviço é pelo outro lado. Está sujando o tapete bom. Tenho ordens diretas. Menti sem parar, empurrando o carrinho em direção a ela, esperando que se afastasse. Mas Gertrudes não se moveu. Pôs uma mão sobre a borda do carrinho, freando-o. Ordens de quem? A senhora Cora disse que não queria ver ninguém do serviço nesta zona, e muito menos com um carrinho de roupa suja que fede a... Gertrudes franziu o nariz e se inclinou em direção ao carrinho. Cheira a morte aí dentro. O que leva aí? O coração parou. Se ela levantasse o lençol, acabava tudo. Gritaria. Letícia Rodrigues. É um bicho morto que encontramos no jardim. Improvisou sabendo que seu nojo seria meu melhor aliado. Um cachorro de rua. A senhora disse para tirar por aqui, para que os convidados não vissem pela janela da cozinha. Gertrudes recuou um passo horrorizada, mas sua lealdade às regras era mais forte que sua repulsa. Mentira! A senhora nunca permitiria isso. Abra isso. Quero ver. Sua mão foi em direção ao lençol que cobria a cabeça de Saulo. Não pensei. Foi instinto puro. Soltei o punho do carrinho com uma mão. Agarrei o braço de Gertrudes antes que pudesse tocar o tecido e a puxei para mim com um arranco violento. Seus olhos se abriram de par em par pela surpresa. Nunca, em 30 anos, uma empregada a havia tocado. Me escute, velha bruxa. Sussurrei meu rosto a centímetros do seu, deixando sair toda a raiva acumulada por anos de humilhações. Se tocar neste carrinho, juro pela memória da minha mãe que arranco seus olhos. Não tenho ideia do que está acontecendo esta noite, mas se atrapalhar meu caminho vai afundar com Cora. A empurrei para trás. Gertrudes tropeçou nos próprios saltos e caiu sentada no tapete, boquejando como um peixe fora d'água, atordoada demais para gritar. Se atreva a me seguir, a desafiei. Voltei a agarrar o carrinho e saí correndo. Já não importava o barulho, já não importava nada. Cheguei às imensas portas duplas do salão dos espelhos. Podia escutar a voz amplificada de Cora através da madeira. Estava dando seu discurso, e embora a dor da perda do meu querido enteado seja imensa, dizia ela com essa voz falsa e melosa que ensaiava diante do espelho, devemos olhar para o futuro, um futuro brilhante para estas terras. Por isso quero assinar diante de vocês este compromisso de... Olhei o carrinho, imaginei Saulo ali dentro apertando os dentes, se preparando. Imaginei os bebês inocentes dormindo sobre o peito do seu pai moribundo. Respirei fundo, uma tragada profunda que encheu meus pulmões de coragem. Se segure firme, patrão, sussurrei.
Recuei 2 passos para tomar impulso. Agora! Me lancei contra as portas com todo o peso do meu corpo e a inércia do carrinho. O estrondo foi magnífico. As portas duplas se abriram de par em par, batendo contra as paredes com um estralo que ecoou como um trovão. O carrinho da lavanderia entrou disparado no salão, rolando sobre o piso de mármore polido, deslizando sem controle até parar bem no centro da pista de dança, debaixo da imensa aranha de cristal. A música parou. As conversas morreram. 100 cabeças se viraram ao mesmo tempo. Cora estava no estrado com a caneta de ouro na mão, prestes a assinar o documento que o notário segurava. Ficou congelada com a boca aberta, olhando a montanha de roupa suja que acabara de invadir seu momento de glória. Eu entrei atrás do carrinho com o peito agitado, o cabelo revolto e o uniforme sujo de terra e sangue seco. Me parei junto ao carrinho, sozinha contra o mundo. 100 pares de olhos me olhavam com desprezo, confusão e nojo. O que significa isso? Guinchiu Cora, sua voz quebrando o silêncio tenso. Desceu os degraus do estrado furiosa, com o rosto deformado pela ira. Segurança! Tirem esta louca daqui! Rodrigues! Rodrigues apareceu por uma porta lateral correndo em minha direção com a mão na arma. Ninguém se mexa! Gritei, minha voz ecoando no salão com uma autoridade que não sabia que tinha. Levantei uma mão apontando para Cora. Essa mulher é uma assassina! O murmúrio da multidão foi como o zumbido de um enxame. Tirem ela! Uivou Cora, perdendo o controle. Está bêbada, joguem na rua! Rodrigues estava a 5 metros de mim. Não havia tempo. Olhei o carrinho. Era o momento. Saia, senhor Saulo! Gritei com todas as minhas forças. Que vejam o que ela fez. Agarrei a borda do carrinho e com um grito de esforço o virei para um lado. A montanha de roupa suja se derramou sobre o piso de mármore impecável. Lençóis, toalhas, uniformes. E no meio de tudo isso, rolando entre o lixo, apareceu ele. Saulo caiu no chão com um golpe seco, protegendo os bebês com seus braços. O silêncio na sala se transformou num vazio absoluto. Ninguém respirava. Lento, dolorosamente lento, Saulo se moveu. Soltou um gemido que se ouviu até no último canto do salão. Apoiou uma mão ensanguentada no chão branco, deixando uma marca vermelha brilhante, uma assinatura de vida no meio da limpeza da morte. Levantou a cabeça. Seu rosto estava coberto de sujeira, sangue e suor, mas seus olhos verdes brilhavam com um fogo terrível. Cora soltou a caneta. O som do ouro batendo no chão foi o único ruído na sala. Sua cara se tornou da cor da cinza. Recuou chocando contra o notário, negando com a cabeça como se estivesse vendo o próprio demônio. Impossível, sussurrou ela, e o microfone que ainda levava na lapela amplificou seu terror para que todos escutassem. Saulo se apoiou no braço. Bem, custava respirar, mas cumpriu sua promessa. Se levantou. Primeiro um joelho, depois o outro, arrastando a perna quebrada. Ficou ali balançando, um espectro surgido da tumba, segurando contra o peito os 3 herdeiros que supostamente haviam deixado de existir. Os bebês, despertados pela pancada, começaram a chorar. O som da vida. 3 choros potentes que quebraram o feitiço. Saulo olhou para sua madrasta. Não gritou. Não fazia falta. Sua voz, quebrada e fraca, cortou o ar como uma sentença judicial. Não assine nada, Corá, disse, e cada palavra foi um prego no seu caixão. Ainda não estou morto. O eco da voz de Saulo, quebrada e cavernosa, ricocheteou nas paredes cobertas de seda do salão. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Era um silêncio denso, pesado, como o ar antes de um furacão. Os convidados, uma coleção de ternos escuros e vestidos de grife, formavam um círculo de estátuas horrorizadas ao redor da cena dantesca que acabara de profanar sua festa. No centro do mármore imaculado, a mancha de sujeira se expandia. Saulo, de joelhos, tremia violentamente. Seu esforço para se pôr de pé havia consumido sua última reserva de energia, e agora se mantinha ereto só pela força de vontade de um pai que sabe que, se cair, seus filhos morrem.
Os 3 bebês, despertados pelo caos, choravam com uma potência de rasgar o coração, seus pequenos pulmões gritando a verdade que Cora queria enterrar. Cora reagiu primeiro. Seu cérebro, treinado na manipulação e crueldade, procurou desesperadamente uma saída. Não podia negar a realidade. Não diante dos investidores, não diante do notário que segurava o futuro da sua fortuna numa caneta suspensa no ar. Segurança! Guinchiu de novo, mas desta vez sua voz se quebrou, aguda e estridente, revelando o pânico que comia suas entranhas. Tirem este mendigo daqui! É um impostor! Desceu os degraus do estrado quase tropeçando no próprio vestido de gala, apontando para Saulo com um dedo acusador que tremia como uma folha ao vento. Olhem ele! Gritou para os convidados girando sobre si mesma, procurando aliados com olhos desorbitados. Acham que este animal sujo é meu enteado? Saulo está morto. Nós o enterramos. Isto é uma piada macabra. É um ator pago pela concorrência para arruinar o negócio. Rodrigues, o chefe de segurança, abriu caminho entre a multidão empurrando um garçom. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Sabia que sua cabeça também estava em jogo. Se Saulo falasse, se contasse sobre os freios, Rodrigues iria para a cadeia pelo resto da vida. Para trás! Latiu Rodrigues, desembainhando seu bastão extensível com um estalido metálico que gelou o sangue dos presentes. No chão! Ninguém se mexe! Me interpus entre ele e Saulo. Meu uniforme de empregada estava manchado de graxa, óleo e sangue. Meu cabelo havia se soltado do rabo de cavalo e caía sobre meu rosto, mas nunca havia me sentido mais forte. Peguei uma garrafa de champanhe de uma mesa próxima, a quebrei contra a borda da mesa e segurei o gargalo de vidro dentado como uma faca. Se der um passo a mais, abro sua garganta, Rodrigues, gritei. Minha voz não era a da empregada doméstica que baixava a cabeça. Era a voz de uma leoa defendendo sua matilha. Toque nele e juro que te mato aqui mesmo. Os convidados sufocaram um grito coletivo. A alta sociedade não estava acostumada a ver a criadagem armada e disposta a matar. Está louca! Gritou Cora, se aproximando de Rodrigues, o agarrando pelo braço. Atire nela, são perigosos, têm armas, proteja os convidados. Rodrigues hesitou. Olhou para as centenas de testemunhas, olhou os celulares que começavam a se erguer gravando a cena. Não podia atirar numa mulher e num homem ferido, com bebês nos braços diante da elite da cidade sem consequências. Mas o desespero de Cora era contagioso. Faça isso, sibilou ela no ouvido de Rodrigues. Te pago o dobro, o triplo. Tire eles daqui e termine o serviço atrás. Saulo do chão levantou a cabeça. O sangue pingava do seu nariz sobre as mantas brancas dos trigêmeos. Não, não é um ator, grasnau ele olhando diretamente para o notário. Senhor Valdez, um homem velho e respeitável que havia servido a seu pai. Valdez, me olhe. Sou eu, Saulo. O notário baixou os óculos pálido como papel. Deu um passo vacilante para a frente, ignorando os gritos de Cora. Não se aproxime, Valdez, ordenou Cora, se pondo no meio. Cheira a álcool, é um bêbado que recolheram da rua. Mas Saulo não parou. Com uma mão trêmula afastou o cabelo sujo da testa, revelando uma cicatriz antiga em forma de meia-lua sobre a sobrancelha esquerda. O acidente de cavalo quando tinha 10 anos. Você me deu o primeiro potro, sussurrou Saulo, cravando seus olhos no ancião. Você redigiu o testamento do meu pai nesta mesma sala. O Sr. Valdez parou seco. A taça de vinho que alguém segurava perto caiu no chão e se fez em pedaços. Deus santo! Murmurou o notário, levando uma mão à boca. É ele! A confirmação caiu como uma bomba. O murmúrio da sala se converteu num clamor. Está vivo! É Saulo! Chamem uma ambulância! Cora viu como seu castelo de cartas desabava em tempo real. A negação já não servia. Agora só restava a violência pura. Seu rosto se transformou. A máscara da viúva enlutada caiu, deixando ver a careta de ódio puro que havia ocultado durante anos. Não me importa quem seja, gritou, perdendo totalmente a compostura, sua voz rasgando a elegância do salão. Esta é minha casa.
Eu sou a dona legal até que se prove o contrário. Rodrigues, tire este lixo da minha propriedade agora mesmo. É invasão de domicílio. Rodrigues, vendo que não tinha outra saída, se atirou em nossa direção. Não usou a pistola, mas levantou o bastão com a intenção de quebrar ossos. Cuidado! Gritei, me lançando para a frente. Não pensei, não calculei, só agi. A pancada do bastão de Rodrigues ia dirigida à cabeça de Saulo. Um golpe de execução destinado a silenciá-lo para sempre. Mas meu corpo foi mais rápido que sua maldade. Me joguei sobre Saulo e os bebês, cobrindo-os com minhas costas. O impacto foi brutal. A barra de aço golpeou meu ombro direito com um estalo seco que me cortou a respiração e me fez ver estrelas. A dor foi um relâmpago branco que percorreu minha coluna, mas não gritei. Mordi meu lábio até sangrar para não assustar mais as crianças. Caí sobre eles, me convertendo num escudo humano de carne e osso. Letícia! Gritou Saulo, tentando me proteger com seus braços fracos. Rodrigues levantou o braço para bater de novo, cego de fúria e medo. Basta! Uma voz atronante parou o segundo golpe no ar. Não foi a polícia. Foi Sr. Rogério, o maior investidor da região, um homem corpulento de 70 anos, com fama de ser implacável nos negócios, mas reto como uma vara. Saiu da multidão e agarrou o braço de Rodrigues no ar, com uma força surpreendente. Você enlouqueceu, cara! Rugiu o Sr. Rogério, empurrando o guarda para trás. Está batendo numa mulher e em crianças! Rodrigues tropeçou olhando ao redor. O feitiço do medo havia se quebrado. Outros homens, convidados que até um momento antes bebiam champanhe, deram um passo adiante, formando um muro protetor entre nós e a segurança de Cora. A moralidade básica havia superado o medo social. Chamem a polícia, né? Gritou a esposa do prefeito do fundo. E um médico! Estão morrendo! Cora, vendo que perdia o controle físico da sala, correu até a mesa onde descansavam os documentos da venda. Suas mãos eram garras. Agarrou a caneta de ouro. A assinatura, murmurava para si mesma num estado de psicose total. Se assinar com data de ontem é válido. Se assinar é meu. O notário, Sr. Valdez, reagiu com uma rapidez que desmentiu sua idade. Pôs a mão sobre os documentos, os esmagando contra a mesa. Não tocará nesses papéis, senhora, lhe espetou, retirando-os do seu alcance. O herdeiro está vivo. O processo se detém imediatamente. Assine, velho estúpido, uivou Cora, esbofeteando o notário no rosto. O som da bofetada ecoou patético e desesperado. Tentou arrancar os papéis rasgando uma das folhas no processo. Enquanto isso, no chão, a batalha era pela sobrevivência. Me incorporei com dificuldade, meu ombro pulsando com uma dor aguda que me mareava. Saulo havia entrado em colapso de novo, seus olhos em branco. Senhor Saulo, o sacudi. Estava queimando. Sua pele queimava ao toque. A perna, sussurrou uma mulher que havia se ajoelhado junto a nós. Era uma doutora convidada à festa. Havia rasgado a calça de Saulo para ver a ferida. O cheiro de gangrena atingiu os curiosos, fazendo-os recuar com náuseas. A perna de Saulo era um mapa de horror. Negra, inchada, com linhas vermelhas de infecção subindo em direção à virilha. Meu Deus, disse a doutora horrorizada, tem sepse avançada. Precisa de um hospital já ou morre em menos de 1 hora. Não! O grito de Saulo nos surpreendeu a todos. Abriu os olhos lutando contra a inconsciência. Não me levem! Meus filhos! Cora! Ela os matará! Se agarrava aos bebês com tal força que seus punhos estavam azuis. Mesmo à beira da morte, seu instinto paternal era mais forte que a infecção que devorava seu sangue. Ninguém tocará em seus filhos, senhor, disse acariciando sua testa suarenta, chorando abertamente. Eu os tenho. Eu cuido. Cora, derrotada pelo notário e rodeada pelos olhares de julgamento de seus próprios convidados, teve um último espasmo de maldade pura. Viu que tudo estava perdido. O dinheiro, a fazenda, sua reputação. Se não podia tê-lo, ninguém o teria. Seus olhos pousaram numa das grandes velas decorativas que iluminavam o estrado. Com um movimento rápido, agarrou o candelabro pesado de prata. Se não é meu, não é de ninguém, gritou. E não correu para a saída.
correu em nossa direção. A multidão se abriu gritando. Cora ergueu o candelabro sobre a cabeça, disposta a esmagar o que restava de Saulo e sua descendência num ato final de loucura. "Cuidado!" gritou o Sr. Rogério, mas eu estava mais perto. A dor do meu ombro desapareceu, substituída por uma injeção de adrenalina fria. Não me levantei. Do chão, girei meu corpo e lancei um chute com minha bota de trabalho direto no joelho de Cora. O estalo foi satisfatório. Cora gritou e caiu de bruços no chão, o candelabro rolando longe, batendo no mármore com um estrondo metálico. Se arrastou tentando se levantar, mas eu já estava em cima dela. Esqueci que era a empregada. Esqueci os anos de silêncio. A agarrei pelo cabelo perfeito, puxando sua cabeça para trás, obrigando-a a me olhar. "Toque um fio de cabelo dessas crianças e te mato com minhas próprias mãos", rugi na sua cara. Cora me olhou e pela primeira vez na sua vida vi medo real nos seus olhos. Medo de mim, da ninguém, da faxineira. "Me solte, suja!" Tentou cuspir, mas faltava ar. "Você está acabada, Cora", disse, e a empurrei contra o chão, mantendo-a imobilizada com o meu joelho nas suas costas. Naquele momento, o som de sirenes inundou o ambiente. Luzes azuis e vermelhas começaram a ricochetear nas janelas altas do salão. A polícia. Me virei para Saulo. A doutora estava tomando seu pulso com cara de preocupação extrema. Os bebês choravam nos braços da esposa do prefeito, que os balançava com ternura. "Já chegaram, patrão", sussurrei para Saulo, embora não soubesse se podia me ouvir. "Já chegaram os bons." Saulo girou a cabeça levemente em minha direção. Um sorriso fraco, apenas um esboço apareceu nos seus lábios rachados. "Obrigado, mamãe", sussurrou confundindo o passado com o presente, ou talvez me dando o título que havia ganhado essa noite com sangue e suor. Seus olhos se fecharam e sua mão, que havia estado procurando a minha, caiu inerte sobre o mármore frio. "Código vermelho", gritou a doutora. "Estamos perdendo ele. Preciso de espaço." O caos voltou a explodir, mas desta vez era um caos de salvação. Os paramédicos entraram correndo com a maca, empurrando os convidados milionários como se fossem estorbos. Eu fiquei ali ajoelhada no chão com o vestido manchado de sangue alheio e próprio, vendo como levavam o homem que havia aprendido a amar numa noite de terror. Rodrigues havia desaparecido pela porta traseira, fugindo como o rato que era. Cora chorava de raiva sob a custódia de 2 investidores que não a deixavam se mover. Colhei minhas mãos, tirei a última luva de borracha amarela, agora rasgada e suja, e a deixei cair sobre os documentos de venda rasgados. A limpeza havia terminado. Agora começava a justiça. 1 ano depois, o som agudo e contínuo do monitor cardíaco portátil havia cortado o ar do salão como uma faca de gelo naquela noite terrível. Mas hoje, o único som no mesmo jardim eram as gargalhadas de 3 crianças de 1 ano correndo entre as jabuticabeiras. Estava terminando de arrumar o bolo de 3 andares na mesa. Um bolo ridiculamente grande para 3 crianças de 1 ano, mas Saulo insistia em celebrar o primeiro ano de vida real. Usava um vestido simples de linho branco, confortável, elegante, mas prático. Minhas mãos já não cheiravam a desinfetante, cheiravam a baunilha e protetor solar de bebê. "Cuidado com a bola!" gritou Saulo da grama. Me virei para ver a cena. Saulo já não usava muletas, embora tenha ficado com um leve mancar que lhe dava um ar distinto, uma lembrança permanente do seu sacrifício. Estava sentado na grama, rodeado pelos 3 diabinhos. Carlitos engatinhava a toda velocidade, perseguindo um cachorro que havíamos adotado. Mateus tentava se pôr de pé se agarrando na perna do seu pai, e Lucas, o mais tranquilo, estava sentado no colo de Saulo, mascando um brinquedo de borracha. Senhor Rogério e Dr. Valdez estavam sentados no alpendre bebendo limonada e discutindo política, como 2 avós orgulhosos. Pedro, agora chefe de manutenção da fazenda, supervisionava a churrasqueira com um sorriso de orelha a orelha. Me aproximei deles com uma bandeja de frutas. "A comer", chamei. Saulo levantou a vista. O sol batia no seu rosto, apagando as sombras daquele homem moribundo que encontrei atrás do muro.
Mamãe diz para comer, disse Saulo levantando Lucas no ar. A palavra mamãe ainda fazia meu coração pular. Não havíamos formalizado nada romântico ainda. Íamos devagar, muito devagar, curando primeiro. Mas éramos uma família em todo o sentido da palavra que importa. Me sentei ao seu lado na grama. Saulo deixou Lucas no chão e se inclinou em direção a mim, baixando a voz para que Valdez não ouvisse. Chegou uma carta hoje, disse, seu tom se tornando sério por um segundo. Do tribunal. Senti um arrepio. De Cora? Não, sobre Cora. Saulo tomou minha mão. Teve uma briga no pátio da prisão, tentou subornar outra detenta, com promessas de dinheiro que não tem. Digamos que as coisas não terminaram bem para ela. Está na enfermaria. Vai estar lá muito tempo. Sozinha. Olhei para o horizonte onde o sol se punha atrás das colinas. Pensei na mulher que havia tido tudo e perdeu por cobiça. Pensei em como a justiça às vezes demora, mas sempre chega. Que Deus a perdoe, disse suavemente. Porque estou ocupada demais sendo feliz para odiá-la. Saulo sorriu e beijou minha mão. Brindemos por isso. Naquele momento, Carlitos, que havia conseguido se pôr de pé cambaleando, deu seus primeiros 2 passos sem ajuda em minha direção. Riu, mostrando seus 2 dentinhos novos e caiu nos meus braços. Caminhou, gritou Saulo. Viu isso? Vi, disse abraçando a criança, sentindo seu calor, sua vida, seu futuro. Caminhou em nossa direção. A câmera se afasta lentamente, subindo em direção às copas das jabuticabeiras. Vemos a cena de cima, o homem, a mulher e as 3 crianças no centro de um jardim que floresceu graças ao amor. A mansão branca brilha ao fundo, já não como um castelo de gelo, mas como um refúgio. A voz de Saulo fecha a história, não como um narrador, mas como um pensamento final enquanto olha para Letícia. Pensei que o dinheiro comprava tudo. Pensei que minha vida havia terminado naquele barranco. Mas tive que perder tudo. Tive que me converter em lixo para encontrar o único tesouro que realmente vale a pena. Às vezes, os anjos não têm asas, têm luvas de borracha amarelas e uma coragem de aço temperado. Fim. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo e que tipo de história gostaria de ver por aqui. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Até a próxima história de superação e amor.